No casamento, o dinheiro pode ser uma grande ajuda ou uma grande dificuldade, principalmente nos momentos difíceis. E entender sobre o regime de casamento é fundamental. Infelizmente, a gente vê pessoas aí que falam muito sobre finanças pessoais e trazem conceitos e dicas erradas, porque esquecem da importância do regime de casamento escolhido. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Marlúcio Ferreira, advogado, especialista em contratos, especialista em direito imobiliário e com muita experiência nessa parte de família. E eu quero agradecer o Marlúcio especialmente porque ele está com uma filhinha nova, acabou de nascer e está tomando tempo da filhinha para vir aqui falar com a gente. Marlúcio, obrigado, viu? Muito obrigado, Lauro, pelo convite. De fato, é um tema de extrema importância e merece uma atenção tanto de quem atua na área de finanças quanto dos profissionais em direito. Legal, não, isso vai ser muito bom. E para a gente começar, quais são os tipos de regime que tem no Brasil? Bem, o Código Civil ele estabelece 4 regimes tipo, ou seja, são regimes que têm um regramento já pré-estabelecido no Código Civil. Esses regimes vão desde a máxima unificação do patrimônio ali entre os cônjuges. Ou seja, mistura tudo. Mistura tudo, passando pela total separação de bens. Cada um tem o seu. E em meio a esses dois extremos, tem alguns regimes intermediários. Então nós temos o regime da comunhão universal de bens, o regime da comunhão parcial de bens, o regime da separação de bens e o regime da participação final dos aquestos. Mas além desses 4 regimes de bens que são pré-estabelecidos pelo Código, também é permitido ali aos noivos, antes de celebrar o casamento, estabelecer regras novas, criar regimes atípicos, que não estejam previstos no Código Civil. Isso em razão da autonomia que o Código estabelece, prevê ali para os noivos em relação a essas questões patrimoniais. Ah, que legal! Então, se eu quiser fazer alguma coisa diferente do que está na lei, eu posso. É possível. E como é que eu faço isso? Como é que eu formalizo isso? Então é possível, Lauro, fazer essas alterações através de um instrumento de natureza contratual que é chamado pacto antinupcial. É um instrumento formal, solene, que é feito por escritura pública nos cartórios de nota, os tabelionatos, e que, inclusive, se o casal possuir imóveis, ele tem que ser levado para ser registrado no cartório de registro de imóveis para ter validade perante terceiros. Então é um instrumento mais formal. Agora, se não houver casamento e houver, ao contrário, uma união estável, a escolha do regime ou a alteração do regime não vai ser por esse instrumento contratual mais formal, que é o pacto antinupcial. Vai ser pelo chamado contrato de convivência, que é um instrumento que não precisa de toda essa formalidade de ser levado em cartório e que, inclusive, pode ser realizado durante a união estável. Você nota que o pacto antinupcial é anterior ao casamento e tem como requisito de validade exatamente a celebração do casamento. Já o contrato... Ah, então, se eu fizer o pacto antinupcial e não casar, eu corro o risco de perder o valor? Se você não casar, o pacto não vai ter validade nenhuma. Ele vai existir, mas não será válido. O casamento, como eu disse, é um requisito de validade para que o pacto antinupcial, o prefixo ante aí, quer dizer exatamente antes do casamento. Então ele existe e só passa a valer depois que eu casar? Exatamente. Aí se eu não casar nunca, viver junto? Se você não casar e conviver com uma pessoa em união estável, vai prevalecer como regime legal o regime da comunhão parcial de bens, que é exatamente um regime que a lei impõe nos casos em que as partes não façam uma escolha expressa por um outro regime. Tá, então se eu viver com alguém e não escolher nada, é o regime de união parcial. E quanto tempo eu tenho que viver com a pessoa para isso valer? Para que seja reconhecida a união estável, não há mais previsão de convivência por um determinado tempo. Na verdade, não há nem necessidade de convivência sobre o mesmo teto, digamos assim. É necessário apenas que haja uma convivência pública, duradoura e com o intuito de constituir família entre
os companheiros para que seja reconhecida a união estável. Então, se eu tiver uma namorada de muitos anos e falo que quero casar, mas estou enrolando ela, eu estou correndo o risco, mesmo não morando junto. Pois é, se já houver essa publicidade, né, em relação a terceiros e essa convivência como casal, com o intuito de constituir família, não adianta. Existia inclusive o contrato de namoro, né, que era utilizado como uma forma de subterfúgio para fugir das obrigações que são geradas também na união estável. Né? Então, se você não quisesse correr o risco da união estável, você ia fazer o contrato de namoro. Essa eu não sabia, estou aprendendo. Exatamente. Aos poucos, esse contrato de namoro foi caindo em desuso e hoje praticamente não existe mais. Né? Ô Marlúcio, e união do mesmo sexo? Como é que fica aí a regulamentação? Com a resolução 175, o CNJ praticamente obriga os cartórios a realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a esses casais homossexuais são aplicadas as mesmas regras atinentes aos regimes de bens que são aplicadas aos casais héteros. Agora, se esses casais homossexuais conviverem apenas em união estável, também vai se aplicar o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Se eles quiserem converter essa união estável em casamento ou simplesmente quiserem se casar e não quiserem o regime da comunhão parcial de bens como regime que vai regular o seu casamento, aí eles vão ter que se utilizar do pacto antinupcial. Muito legal. Então, não tem diferença nenhuma. Não tem, a lei brasileira em resumo, não tem nenhuma diferença. A lei brasileira trata hétero e homossexual da mesma forma. Exatamente. Bom, acho que agora vem a pergunta mais importante. Quais são os tipos de regime que as pessoas podem escolher? Você pode explicar para a gente? São 4 regimes que são pré-estabelecidos pelo Código. Nós temos o regime da comunhão universal, o regime da comunhão parcial de bens, o regime da separação de bens e o regime da participação final dos aquestos. O mais comum, até por ser o regime legal, né, aquele que vai ser aplicado no caso de as partes não fazerem uma opção expressa por qualquer outro, é o regime da comunhão parcial, que é exatamente o regime em que os bens adquiridos ali durante a constância do casamento passa a ser de ambos os cônjuges. Né? Há uma comunicação, como a gente costuma dizer tecnicamente, no direito. Então quer dizer que o que eu tinha antes de casar é só meu e tudo que o casal, qualquer um dos dois do casal, adquirir depois do casamento vai ser dividido entre os dois, independente da escritura estar em meu nome, no nome dela, é isso? Exatamente, essa é a regra. Independe de quem adquiriu efetivamente o bem ou em nome de quem consta aquele bem. Se é casado pelo regime da comunhão parcial de bens e esse bem foi adquirido após o casamento, passa a ser de ambos. Há algumas exceções. Por exemplo, se você, durante o casamento, recebe uma doação específica para você e não para o casal, esse bem não vai se comunicar. A mesma coisa vale para a herança. Se a Maria é casada com o João sob o regime da comunhão parcial e ela herda um imóvel durante o casamento, aquele imóvel também não vai se comunicar. Também livros e instrumentos de trabalho não vão se comunicar, bens de uso pessoal também não vão se comunicar nesse regime da comunhão parcial de bens, dentre outras exceções aí. E qual o outro regime? Nós temos então o regime da comunhão parcial, que é o mais comum, mas nós temos também o regime da comunhão universal, né? Que é aquele que vai abranger tanto os bens anteriores ao casamento, quanto os bens adquiridos ali na constância do casamento. As exceções em relação aos bens que não vão entrar no todo ali, que não vão se comunicar e pertencer a ambos, são muito poucas, né? Vamos supor, a Maria, enquanto solteira, recebeu de doação do seu pai um imóvel. E no contrato de doação, o pai da Maria incluiu uma cláusula de incomunicabilidade. Ainda que a Maria venha a se casar sob o regime da comunhão total de bens, esse bem enclausulado com essa cláusula de incomunicabilidade não vai pertencer a ambos. Legal. E os outros dois tipos? Além desses dois regimes, nós temos o regime da separação de bens, né, que é o regime pelo qual tanto os bens da vida anterior ao casamento, quanto aqueles adquiridos no casamento, após o casamento, são de quem efetivamente os adquiriu. Não há nenhum tipo de comunicação entre esses bens, ou seja,
quem adquiriu, seja durante a solteirice, seja após o casamento, vai ser o titular exclusivo daquele bem. Se houver um divórcio, cada cônjuge levará o seu bem particular e não vai haver nenhuma forma de partilha entre eles. E é importante a gente anotar que, em alguns casos, a lei impõe o regime da separação de forma obrigatória. Por exemplo, se há infringência a uma causa suspensiva, vamos supor. O que é isso? Vou exemplificar para ficar mais fácil. Vamos supor que a Maria era casada com o José e o José veio a falecer. A Maria então é viúva e com o José ela tinha o filho João. E a Maria deu entrada no inventário, mas ainda não encerrou o inventário e não deu a partilha dos bens deixados por José ao seu filho João. Só que a Maria conhece o Pedro e nutre pelo Pedro ali uma paixão avassaladora e quer se casar com ele o quanto antes mesmo de encerrado o inventário. Então a lei diz que a Maria não deve se casar. Mas se ela não aguentar esperar o fim do inventário e se casar com Pedro, o casamento vai ser válido. Só que vai ser imposto obrigatoriamente o regime da separação de bens para esse casal que não aguardou o fim do inventário e a partilha. Tem mais algum caso que é obrigatório? O caso mais polêmico mesmo é para aquele cônjuge que tem mais de 70 anos, porque é praticamente imposto a ele uma hipótese de incapacidade. E exatamente por esse motivo tem sua inconstitucionalidade bastante questionada pelos juristas. E qual que é o último tipo de regime? O último regime de bens é o regime da participação final dos aquestos, que é um regime de pouca aplicação prática. Ele é entendido como um regime híbrido. Durante o casamento são aplicadas ali aos cônjuges as regras do regime da separação de bens, mas com o divórcio ou o falecimento, são aplicadas regras do regime da comunhão parcial. Então, é um regime que exige uma contabilidade, um controle praticamente contábil ali, que dificulta a sua aplicação prática. Então, acredito que não mereça maiores explanações. E se o pessoal tiver dúvida, como é que faz para entrar em contato com você? Laura, o pessoal pode me mandar e-mail para o marluciomfadv@hotmail.com. Lá eu vou poder esclarecer com mais calma, Marlúcio, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Competindo com a sua família que cresceu há poucos dias, a gente agradece muito. E pessoal, esse assunto é um assunto muito importante, tem que ser conversado tanto por aqueles que vão casar, quanto por aqueles que já estão casados. E já sabe, gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda para o Marlúcio, porque esse assunto é muito difícil e eu não vou me arriscar. Obrigado.